Vamos falar de esporte, porque a Polícia Militar, com sua equipe, venceu a 5ª partida seguida no Campeonato de Empresas, promovido pelo Vila Nova, numa noite de grande público. Veja na matéria. Ontem aconteceu mais uma rodada do Campeonato das Empresas e um bom público esteve presente na Associação Atlética Vila Nova. O bicho pegou. No primeiro jogo da noite, a equipe da 29ª CIPM venceu o time do Alto Posto Miguel Canto, pelo placar de 7-4. Já no segundo jogo, o time da Ana Carla perdeu pelo placar de 7-6 para a equipe da Casa dos Pescadores e Distribuidora Nogueira. E no terceiro jogo, o Sarrazin perdeu para o time do Amigão RRA Paiva pelo placar de 7-3. A gente fica feliz pelo sucesso, né? A gente vê que as famílias estão vindo, né? Os empresários estão vindo, né? A população de Óbidos, no modo geral, estão vindo. Isso gratifica a gente em ver que uma coisa que a gente apostou está dando certo, né? O objetivo maior, né, em ter essa visão foi que quando as empresas são procuradas, muitas vezes só para patrocinar, né, um evento, para patrocinar um time de futebol ou algo parecido, e a gente resolveu fazer um negócio diferente. Por que não oferecer isso para as empresas participarem? E graças a Deus essa iniciativa está dando certo. Parabéns a todos, parabéns à Associação Múltiplos Talentos, à Associação Vila Nova, que tiveram a ideia de fazer esse campeonato. E daqui para frente, né, vamos ver se virar a segunda edição, a terceira edição, e daremos continuidade com certeza, com muito sucesso. Dando continuidade na 5ª rodada, hoje ainda teremos os jogos entre as equipes de Amazon, Pesca Esporte e Distribuidora São Raimundo e o segundo jogo, que será entre Mundial Exportação e Serraria Alzier. E para fechar a noite desta sexta-feira, o jogo entre Taxistas e Celpa. Além do Campeonato das Empresas, está sendo realizado 2 outros campeonatos. O Sub-13, que visa revelar jovens promessas para o futebol obidense, e o feminino, onde os coordenadores esperam abrir espaço para a ingressão das mulheres no meio futebolístico obidense. O Sub-13, que é um projeto, na verdade, do Vila Nova, junto com Múltiplos Talentos, porque nós trabalhamos uma base. Então não teria lógica a gente fazer um campeonato e não colocar uma atração como o Sub-13, que é uma atração de um grupo que está em acesso ainda ao campeonato mais adulto, né? Então tem que dar esse incentivo realmente às crianças. O Vila Nova está fazendo isso junto com Múltiplos Talentos. E a gente também está vendo que está tendo sucesso, né? As famílias estão vindo, os pais estão acompanhando seus filhos. E o feminino não é diferente, né? A gente vê que tem muitas garotas em Óbidos que jogam futebol, jogam futsal. Então o Vila Nova também, junto com a Múltiplos, pensou em fazer esse campeonato feminino para proporcionar esse espetáculo aí também para as pessoas que vêm aqui prestigiar. Para fechar a 5ª rodada, no sábado será realizado 2 jogos, entre os times de Pasquarelli e Vigilantes e as equipes da Diocese versus Distribuidora Umarizal e Paraibé. O que se vê, Elton, é que as equipes que se destacaram desde o início do campeonato vêm assumindo as pontas, aí, como 29ª CIPM, da chave B, como Distribuidora Nogueira e Casa dos Pescadores, e também os Vigilantes, mesmo perdendo uma partida, mas ainda continua em 4º lugar. E a outra equipe também que não perdeu o seu momento desde que iniciou o campeonato foi a Distribuidora Umarizal e Comercial Paraibé. Então esses 4 aí estão no G4 da chave B. Já da chave A, Ana Carla junto com Posto Bandeira Branca, Amazon. E com certeza também os taxistas que... O Ana Carla de taxista vem no normal aí, fazendo seu papel do dia a dia, né? E já o Amazon e o Posto Bandeira Branca já estão com 3 pontos, mas mesmo assim estão no G4. Então, uma chave assim tem uma certa facilidade e já a outra o negócio pega, entendeu? Então vamos ver o clima para este final de semana. Confira a previsão do tempo para sábado e domingo. Sábado, sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33 graus e mínima de 25 graus. Domingo, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33 graus e mínima de 24 graus. E o Jornal Atalaia de hoje vai mostrar uma reportagem especial que fala especificamente sobre a data 19 de setembro do ano de 1981. Hoje, exatamente, fazem 33 anos do naufrágio do navio Sobral Santos II.
onde centenas de passageiros morreram. Veja na reportagem. – 19 de setembro de 1981. A data que muitos obidenses e pessoas de cidades vizinhas jamais irão esquecer. Hoje, fazem 33 anos do naufrágio do navio Sobral Santos II. A tragédia fluvial com maior número de mortos já registrado no Rio Amazonas. O caso permanece impune e as cicatrizes permanecem nos corações dos familiares e amigos que perderam seus entes queridos. Foi uma coisa muito grave, muito triste, muito triste. Vocês vieram me fazer recordar uma coisa assim que dentro de mim estava muito amortecido, adormecido, né? Há muito tempo, que adormeceu. E agora, relembrando, a gente fica muito triste. Eu, na época, fiz a cobertura de todo aquele pessoal lá, né? O navio Sobral Santos II, que transportava 530 passageiros e 200 toneladas de carga na linha Santarém-Manaus, naufragou por volta das 3h30 da madrugada de sábado, dia 19 de setembro do ano de 1981, no Rio Amazonas, em frente ao porto de Óbidos. Calcula-se que mais de 300 pessoas morreram no acidente, segundo informações dos jornais na época. A Capitania dos Portos relacionou 178 sobreviventes, dos quais 53 ficaram internados na Santa Casa de Óbidos. Segundo relatos, a embarcação navegava com excesso de peso e tinha infiltração de água desde a partida de Santarém. O comandante do barco, Davi Ferreira, teria sido advertido do perigo. Segundo os jornais da época, o Sobral Santos desatracou do porto da cidade de Santarém por volta das 7 horas da noite da sexta-feira que antecedeu o ocorrido. O navio tinha como destino a capital amazonense. Ele percorreu todo o leito do Rio Amazonas até chegar e ancorar em frente à cidade de Óbidos, mas precisamente no porto da CDP. Estando ancorado, houve um rompimento de cabo. O velho Gaiola, como era conhecido, pertencia à empresa 11 de Maio Navegação 11 Nave, de Manaus, de Calil Miguel Mourão, e fazia a linha regular semanal entre Manaus e Santarém, no Pará, tendo registro na Capitania dos Portos do Amazonas, com licença para 500 passageiros e 200 toneladas de carga. De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, no ano do naufrágio, além dos 430 passageiros em sua listagem, transportava mais 100 de 2 pequenos barcos que estavam em pane no porto de Santarém, o Miranda Dias e o Emerson, e recebera mais 100 toneladas de carga, além da sua, a maior parte saco de farinha e cereais, e 6.000 grades de cerveja e refrigerantes vazios. Depois de 9 horas de viagem aproximadamente, o Sobral Santos II atracou no porto de Óbidos. Eram 3h30 da madrugada e a maioria dos passageiros dormiam nos camarotes ou em redes atadas por sobre a carga que se espalhava por todo o barco, desde o porão até o convés. Nós escutamos aquele barulho do barco afundando com a buzina ligada. Ele foi para o fundo com a buzina ligada. É um negócio muito estranho porque nós estávamos lá e a gente ficou sem saber o que fazer, nós corremos para lá, nós fomos para lá. A imagem mais triste que fica na mente da gente são aquelas pessoas que
Algumas nadavam para a parte da frente da cidade, outras para fora, né? Aquelas pessoas só de roupa, só de cuecas, homens só de cuecas, senhoras só com aquelas roupas íntimas mesmo, né? E essa imagem ficou na cabeça da gente, a gente puxando aquelas pessoas para o cais, tirando da água, tirando de dentro d'água, e outras pessoas gritando, né? Gritando, e aquilo ficou assim... para nós marcou muito aquele momento daquelas pessoas, né? Pessoas com criança, né? E por incrível que pareça, quando o barco arrebentou o cabo, que ele afundou, deu problema na iluminação da frente, ficou muito escuro, as pessoas não sabiam para onde nadar. O acidente de Sobral Santos foi algo assim que abalou não só a população de Óbidos, como de todo o Baixo Amazonas. Inclusive, foi notícia nacional e pode ser considerado ainda hoje o maior naufrágio ocorrido nos rios da Amazônia. Nós não sabemos o certo o número de mortos, mas o que nós nos lembramos na época foi que de manhã, eram aproximadamente umas 5 para as 5h30 da manhã, quando nós nos acordamos com aquele movimento na rua, era carro passando, o pessoal falando alto, e a notícia de que o barco Sobral Santos havia naufragado aí em frente do cais de Óbidos. Nesse momento nós corremos e vimos o total desespero das pessoas que haviam sido salvas ou que perderam seus parentes, seus amigos. Na atracação, a corda de nylon arrebentou e alguém gritou que o barco estava inclinando. Muita gente acordou em pânico e correu para a lateral do barco. Apressou a inclinação, indo o Sobral Santos II a pique em menos de 10 minutos. Com o adernamento, muita carga caiu por cima dos passageiros e muitos jogaram-se na água, enquanto os outros procuravam refúgio dentro dos camarotes, sem saber que lá ficariam presas sem possibilidade de salvamento. O pânico foi geral e na cidade de Óbidos praticamente toda a população veio ao cais para testemunhar a tragédia. Provavelmente 348 pessoas estavam desaparecidas, mortas, presas no interior da embarcação, que naufragou em uma das mais profundas áreas do rio Amazonas, embora uma das menos largas, segundo informações. A profundidade do rio, em Óbidos, varia de 50 a 80 metros. Manchetes dos jornais da época mostravam a preocupação com os corpos e a iminência do barco em deslizar na parte mais profunda do rio. Logo após o naufrágio, foram acionados salva-vidas da Polícia Militar e de empresas particulares que trabalhavam com a ajuda da Marinha, que também deslocou de Santarém para Óbidos o navio Patrulha Roraima. Também a Força Aérea deslocou para Óbidos 2 aviões para ajudar no transporte dos sobreviventes para hospitais de Santarém. Equipes de reportagem se instalaram ali na casa do seu João Florizano, na época que hoje é a Casa das Linhas, se instalaram lá para vir fazer a cobertura. Era rádio, televisão, o aeroporto ficou pequeno para tanta gente que tinha em Óbidos. Entre os sobreviventes estavam Taufik Mourão, irmão de Calil Mourão, ambos proprietários da firma 11 Nave. Testemunhas do naufrágio e sobreviventes na tragédia afirmavam que desde quando partiu de Santarém, com carga além da capacidade permitida, o Sobral Santos II vinha fazendo água. Aproximadamente 350 mortes, e este foi o maior naufrágio já registrado na Amazônia. O maior até então tinha sido no dia 6 de janeiro do mesmo ano, no rio Cajari, com o barco Novo Amapá, no qual morreram 263 pessoas. E você vai ver daqui a pouco a repercussão da maior tragédia fluvial no rio Amazonas, em 1981, o naufrágio do navio Sobral Santos II, frente ao porto da cidade de Óbidos. A gente volta daqui a pouco.